Olá pessoal, este é o terceiro vídeo da nossa segunda aula de Cálculo 4. Nos vídeos anteriores, nós estudamos limitação de sequências. Neste vídeo, vamos estudar limitação de conjuntos. Nesta seção Limitação de conjuntos, eu vou explicar o que é uma cota superior de um conjunto, o que é uma cota inferior de um conjunto, o que é supremo e o que é ínfimo. São conteúdos, na verdade, de cálculo 1 que eu estou revisando aqui, porque algumas demonstrações de teoremas e também enunciados de proposições vão utilizar esses conceitos. Não são conceitos difíceis e, na verdade, nós já vimos algumas noções bem parecidas, como cota inferior e cota superior de uma sequência. Eu vou definir aqui cota inferior e cota superior de um conjunto. Dados um conjunto de números reais e um número C real, dizemos que C é uma cota inferior desse conjunto se C é menor que ou igual a todos os elementos do conjunto. Analogamente, uma cota superior do conjunto X é um número real que é maior que ou igual a todo elemento do conjunto X. Não confunda estas noções com aproximação por cima e aproximação por baixo. Uma cota superior ou inferior não precisa ser um número próximo do conjunto. Se o conjunto é formado pelos números 1, 2, 3, então eu posso citar, como exemplo de cota superior, o número 1 trilhão. 1 trilhão é uma cota superior do conjunto formado pelos números 1, 2, 3, porque 1 trilhão é um número maior que ou igual a todos os elementos desse conjunto 1, 2, 3. Então não precisa ser um número próximo do conjunto. Da mesma forma, para a cota inferior, eu posso tomar menos 1 bilhão. Menos 1 bilhão também é uma cota inferior desse conjunto que está muito longe do conjunto. O importante é o que está sendo dito aqui. Um número que é menor que ou igual a todos os elementos do conjunto é dito uma cota inferior desse conjunto. E um número que é maior que ou igual a todos os elementos do conjunto é dito uma cota superior do conjunto. Exemplo 4. Temos aqui dois intervalos I e J e alguns exemplos de cotas inferiores e superiores para cada um desses intervalos. Como cotas superiores, podemos citar os números 1, π e 4.572. Cada um desses três números é uma cota superior de cada um desses dois intervalos. Como cotas inferiores, podemos citar os números menos 3.082, menos constante de Euler sobre 2 e menos 1. E como número que não é nem cota superior nem cota inferior de nenhum desses dois conjuntos, podemos citar menos raiz de 2 sobre 2, que é aproximadamente menos 0,7. Então perceba que o número 1 é uma cota superior de ambos os intervalos I e J, apesar de ser um elemento de J, mas não ser um elemento de I. E, de maneira similar, o número menos 1 é uma cota inferior de ambos os intervalos I e J, apesar de ser um elemento de I, mas não ser um elemento de J. Então, outra coisa importante a se notar é que para ser cota inferior ou superior de um conjunto, não precisa ser um elemento desse conjunto. Podemos verificar que ambos os intervalos I e J possuem as mesmas cotas inferiores e as mesmas cotas superiores. Isto ocorre porque eles diferem um do outro apenas nas extremidades. Você vê aqui que o intervalo I possui como elemento a extremidade mais à esquerda, que é menos 1, mas não possui a extremidade mais à direita, que é 1. E com o intervalo J é o contrário, ele não possui como elemento a extremidade mais à esquerda, que é o número menos 1, mas possui
como elemento a extremidade mais à direita, que é o número 1. Exemplo 5, temos agora outros dois intervalos, que são I1 e I2. I1 é aberto de menos infinito até menos 3, e I2 é semiaberto, vai de menos infinito até menos 3. Quem são as cotas superiores e inferiores destes dois intervalos? Cotas superiores de ambos os intervalos são precisamente os elementos deste conjunto C, que também é um intervalo. O conjunto C é um intervalo semiaberto que vai de menos 3 até mais infinito, fechado em menos 3. Note que todos os elementos deste conjunto C são cotas superiores de I1 e de I2. E as cotas inferiores, quem são? Estes intervalos I1 e I2 não possuem cotas inferiores. Então, os intervalos I1 e I2 também possuem as mesmas cotas superiores e as mesmas cotas inferiores. Isto, de novo, ocorre porque eles diferem apenas pelas suas extremidades. Exemplo 6. Subconjuntos NZ e Q do conjunto de números reais. Possuem cotas superiores e inferiores? Qual deles possui e quais são essas cotas? Subconjunto N dos números naturais possui cotas inferiores, que são os números reais não positivos, ou seja, de 0 à esquerda. Todo número que é ou 0 ou número negativo é uma cota inferior de N. Agora, cota superior, este conjunto não possui. O conjunto dos números naturais não tem cota superior. Os outros subconjuntos, Z e Q, não possuem cota nem inferior nem superior. Definição: dizemos que um subconjunto do conjunto de números reais é inferiormente limitado se possui alguma cota inferior. Superiormente limitado se possui alguma cota superior. Limitado se é limitado superiormente e inferiormente. Ele é inferiormente ilimitado se não é inferiormente limitado, superiormente ilimitado se não é superiormente limitado e ilimitado se não é limitado. Note que esta definição é análoga à definição que demos para limitação de sequências. Aqui tem exercícios e agora uma observação falando justamente da relação entre limitação de sequências e limitação de conjuntos. Considere uma sequência de números reais AN e chame de X o conjunto de todos os termos dessa sequência. Perceba que X não é a sequência. X é o conjunto de todos os termos da sequência. Lembre-se que uma sequência é uma função. Então, não é apenas um conjunto. E agora, eu estou chamando de X o conjunto de todos os termos da sequência. Qual é a relação entre a definição que demos para limitação de sequências e a definição que acabamos de dar para a limitação de conjuntos? É isto que eu vou mostrar aqui. Temos que a sequência é inferiormente limitada se e somente se o conjunto dos termos dessa sequência é inferiormente limitado. Analogamente, a sequência é superiormente limitada se e somente se o conjunto dos termos dessa sequência é superiormente limitado. E a sequência é limitada se somente se o conjunto dos termos dessa sequência é limitado. Aqui eu estou definindo elemento mínimo de um conjunto e elemento máximo, mas isso vocês já sabem. Nós já usamos, inclusive, essa noção em alguns vídeos anteriores. Já tomamos elemento mínimo,
vocês sabem que elemento mínimo de um conjunto é um elemento desse conjunto que é menor que ou igual a todos os elementos do conjunto. E elemento máximo é um elemento deste conjunto que é maior que ou igual a todos os elementos do conjunto. Então, note a diferença entre cota superior e elemento máximo. E note também a diferença entre cota inferior e elemento mínimo. A cota superior não precisa pertencer ao conjunto, enquanto que o elemento máximo precisa. E a cota inferior não precisa pertencer ao conjunto, enquanto que o elemento mínimo precisa. Outra diferença entre cotas inferiores ou superiores e elemento mínimo ou máximo, respectivamente, é que as cotas inferiores ou superiores não são únicas. Você tem, em geral, várias cotas inferiores para um dado conjunto e também várias cotas superiores. Mas elemento mínimo e elemento máximo, não. Quando existe algum elemento mínimo ou um elemento máximo, ele deve ser único. Isso você percebe facilmente pela definição. Se tivessem dois elementos mínimos, digamos M1 e M2, para o mesmo conjunto X, você deveria ter M1 menor que ou igual a M2, porque M1 é elemento mínimo, e deveria ter também M2 menor que ou igual a M1, porque M2 é elemento mínimo. Então, se você tem dois números, M1 e M2, e cada um deles é menor que ou igual ao outro, então só tem uma possibilidade, eles são iguais. Logo, um conjunto só pode ter um elemento mínimo. E, analogamente, um conjunto só pode ter um elemento máximo. Agora eu vou definir supremo e ínfimo, que são noções relacionadas também a cotas superiores, cotas inferiores, elemento mínimo e elemento máximo. Considere um conjunto X contido no conjunto dos números reais. O supremo desse conjunto X é denotado desta forma, sub-X, e é definido como a menor cota superior de X desde que exista. Nem sempre existe. O ínfimo de X, denotado desta forma, inf(x), é a maior cota inferior de X desde que existe. A definição pode soar um pouco confusa à primeira vista, mas não é difícil. Vamos ver exemplos, mas primeiro uma observação. Não confunda supremo com elemento máximo e não confunda também ínfimo com elemento mínimo. Novamente, uma das diferenças entre elemento máximo e supremo é que o elemento máximo tem que pertencer ao conjunto e o supremo não. Ele não necessariamente pertence ao conjunto. Da mesma forma, ínfimo não necessariamente pertence ao conjunto, enquanto que elemento mínimo necessariamente pertence ao conjunto. Sempre que um conjunto possui elemento mínimo, este elemento mínimo é o ínfimo. E sempre que um conjunto possui elemento máximo, esse elemento máximo é o supremo. Mas é claro que a recíproca não vale. Um supremo não necessariamente é um elemento máximo, e um ínfimo não necessariamente é um elemento mínimo. Mas, se um ínfimo pertence ao conjunto, então ele se torna um mínimo. E se um supremo pertence ao conjunto, então ele se torna um máximo. Vou mostrar agora um axioma do conjunto dos números reais, que é o axioma do supremo. Axioma é um princípio de uma teoria. É um enunciado que não requer prova. Nós assumimos que ele seja verdade para efeito de estudar suas consequências lógicas. Não é que nós aceitamos cegamente aquela afirmação. Nós aceitamos para estudar o que se pode ser deduzido a partir dele. A matemática é feita disso. Você escolhe alguns princípios que vão fundamentar uma teoria e tenta descobrir as consequências lógicas daqueles princípios. Os princípios são chamados axiomas ou postulados.
Então, o conjunto de números reais, por exemplo, é regido pelos axiomas de corpo ordenado completo. Se você for pesquisar aí no Google, corpo ordenado completo, você vai encontrar uma lista de axiomas que são, por exemplo, comutatividade da adição e da multiplicação, associatividade, a existência de elemento neutro, a existência de elemento inverso, são axiomas algébricos. Também vai ter axiomas de ordem. Agora, se ficasse só nesses axiomas algébricos e de ordem, não teria diferença entre o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números reais. Aí precisa ter um axioma para diferenciar o conjunto dos números racionais do conjunto dos números reais, que é justamente esse axioma do supremo. Diz o seguinte: todo subconjunto de R, que é não vazio e superiormente limitado, possui supremo. Ele poderia também ter sido enunciado de uma outra maneira, poderia ter sido assim: todo subconjunto não vazio e inferiormente limitado admite ínfimo. Se você enunciar desse outro jeito, você consegue demonstrar a partir dessa versão aquela versão que enunciamos aqui. E reciprocamente, a partir dessa, você consegue demonstrar a outra. Então, são maneiras equivalentes de caracterizar o conjunto dos números reais e, principalmente, diferenciá-lo do conjunto dos números racionais. Esse exercício é do Guido Risi, volume 1, seção A1.1. Pede que se determine, caso existam, o máximo, o mínimo, o supremo e o ínfimo do conjunto A. E determine também se A é limitado superiormente, inferiormente ou ambos. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Primeiro item nos dá o conjunto A, que é o intervalo fechado de menos 3 a 4. Esse conjunto claramente é limitado inferiormente e superiormente, porque ele possui uma cota inferior e possui uma cota superior. Qual é a cota inferior dele? Posso citar como cota inferior o número menos 3 e como cota superior o número 4. Agora, ele possui mínimo e máximo? Sim. O mínimo é o menos 3 e o máximo é o 4. Possui ínfimo e supremo? Sim, porque todo mínimo é ínfimo e todo máximo é supremo. Se eu retirar as extremidades desse conjunto, ficar com o intervalo aberto agora de menos 3 a 4. Como dissemos anteriormente, se dois intervalos diferem apenas nas suas extremidades, eles possuem as mesmas cotas inferiores e as mesmas cotas superiores. Então, posso citar novamente aqui como cota inferior deste conjunto A da letra B, o próprio menos 3, que não está no conjunto, mas tudo bem, continua sendo uma cota inferior. Como cota superior, o próprio 4. Agora, esse conjunto tem mínimo e tem máximo? Não. Não tem mínimo e não tem máximo. Não tem mínimo porque para cada elemento desse intervalo, você consegue um número menor do que esse, que ainda é um elemento do conjunto. Se eu pegar, por exemplo, menos 2,9, é um elemento desse intervalo que está próximo de menos 3. Mas é o elemento mínimo? Não é, porque eu posso pegar agora menos 2,95. É um número menor do que 2,9 e pertence também ao mesmo intervalo. Posso citar também menos 2,999. Eu nunca vou encontrar um elemento mínimo, que seria um elemento menor que ou igual a todos os elementos do intervalo. Não existe. Da mesma forma, não existe elemento máximo nesse intervalo. Mas esse intervalo possui ínfimo e possui supremo. Quem é o ínfimo dele e quem é o supremo? O ínfimo é justamente o menos 3, que seria o mínimo se pertencesse ao conjunto. E o supremo é o número 4, que seria o máximo se pertencesse ao conjunto. Por que menos 3 é o ínfimo? Vamos pensar na definição. Nós definimos o ínfimo de um conjunto
como sendo a maior cota inferior. Quem são as cotas inferiores deste conjunto? Menos 3 é uma cota inferior? Sim. Quais são as outras? Eu posso pegar menos 3,1. Também é uma cota inferior. Menos 3,2 também é. Existe alguma cota inferior que é maior do que menos 3? Não, não tem. Porque se eu pegar um número maior do que menos 3, eu vou citar da forma menos 2, alguma coisa. E como já dissemos, qualquer número que se aproxima de menos 3 pela direita possui do lado esquerdo dele outro número que também é elemento do conjunto A. Qual é a condição de cota inferior? A condição é a cota inferior deve ser menor que ou igual a todos os elementos do conjunto. Se eu peguei menos 2,999 como candidato à cota inferior e percebi que tem um elemento do conjunto A que é menor do que ele não é uma cota inferior. Se fosse, não poderia existir um elemento de A menor do que ele. Todos os elementos de A deveriam ser maiores que ou iguais a ele, já que ele é uma cota inferior. Portanto, menos 3 é uma cota inferior de A e não apenas isso, ele é a maior cota inferior de A. Analogamente, você verifica que o 4 é a menor cota superior de A. De forma mais simples, pense sempre em intervalo aberto, quando quiser pensar em ínfimo ou supremo. Pense no intervalo aberto como este, por exemplo. Ele possui mínimo? Não. Possui máximo? Não. Ao invés disso, o que é que ele possui? Ele possui um ínfimo e possui um supremo. Se fosse um fechado, como este, ele iria possuir um mínimo e um máximo, que também seriam ínfimo e supremo, respectivamente. Vamos encerrar por aqui este vídeo. No próximo vídeo, vamos estudar subsequências. Até mais!